Por que uma pequena cidade no sertão de Alagoas está atraindo turistas de todo o Brasil? O que existe em Piranhas que faz tanta gente viajar centenas de quilômetros para conhecer esse lugar? Seriam apenas os famosos canyons do Rio São Francisco. Ou existe algo muito mais interessante por trás desse destino? Neste vídeo, você vai descobrir quanto tempo realmente vale a pena ficar em Piranhas, de onde saem os passeios para os canyons, quais experiências são imperdíveis e algumas dicas importantes que muitos turistas só descobrem depois que já estão aqui. E entender esses detalhes pode mudar completamente a sua viagem. Piranhas não é apenas uma cidade bonita. Ela está localizada às margens do Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do país. Durante muito tempo, essa região foi uma rota essencial de transporte e comércio no Nordeste. Além disso, a cidade também ficou marcada por episódios históricos ligados ao cangaço, e hoje é considerada uma das principais portas de entrada para conhecer os canyons do São Francisco. Mas antes de planejar qualquer viagem para cá, existe uma pergunta essencial. Quanto tempo é realmente necessário para conhecer Piranhas da forma certa? Muita gente chega à cidade pensando que um único dia é suficiente. O problema é que quem faz isso quase sempre percebe depois que deixou de conhecer parte das melhores experiências da região. Para aproveitar bem Piranhas, o ideal é ficar pelo menos 2 ou 3 dias. Isso permite conhecer os canyons com calma, explorar o centro histórico da cidade e ainda fazer outros passeios importantes da região. E é justamente aqui que aparece uma dúvida muito comum entre os turistas. Os passeios para os canyons saem diretamente de Piranhas? Muita gente imagina que os barcos partem do centro histórico da cidade. Mas na prática não é assim que funciona. Os passeios para os canyons normalmente saem de 2 pontos principais da região. Um deles é o restaurante Carrancas, localizado na cidade de Canindé de São Francisco. Ele fica a cerca de 23 quilômetros de Piranhas e é um dos pontos mais conhecidos de embarque para os passeios de catamarã. Outro ponto bastante utilizado é a Prainha da Dulce, que fica a aproximadamente 35 quilômetros da cidade. De lá, partem embarcações que levam os visitantes para dentro dos canyons, navegando por um cenário que impressiona logo nos primeiros minutos. Mas afinal, quanto custa conhecer tudo isso? Os valores podem variar um pouco dependendo da época do ano, mas existe uma média. O passeio de catamarã pelos canyons custa aproximadamente R$ 150 por pessoa. Já a versão com almoço incluso costuma ficar na faixa de R$ 220. Para quem busca uma experiência mais exclusiva, existem também passeios de lancha voadeira, que permitem explorar a região com mais liberdade, e normalmente custam a partir de R$ 190 por pessoa. Mas existe um passeio que vai muito além das paisagens. Um passeio que conecta diretamente essa região a um dos episódios mais marcantes da história do Nordeste. A chamada Rota do Cangaço leva os visitantes até a Grota de Angico. Foi nesse local que, em 1938, aconteceu o confronto que terminou com a morte de Virgulino Ferreira da Silva, um dos personagens mais conhecidos da história do sertão. Durante o passeio, os visitantes navegam pelo Rio São Francisco e depois fazem uma trilha guiada até a grota, onde os guias contam detalhes sobre esse episódio histórico. Mas mesmo sem fazer passeios de barco, existe um lugar em Piranhas que já vale a visita por si só. O Centro Histórico de Piranhas é um dos mais preservados do Nordeste. Suas ruas de pedra, casas coloridas e construções antigas contam um pouco da história da cidade. Ali também ficam museus, mirantes com vista para o Rio São Francisco e diversos restaurantes. Caminhar por esse lugar no final da tarde é uma das experiências mais marcantes da viagem. Mas existe um pequeno povoado próximo que revela um lado ainda mais tradicional da cultura local. O povoado de Entre Montes é conhecido pelos bordados artesanais produzidos pelas mulheres da comunidade. Ali são feitas peças, usando técnicas tradicionais, como ponto cruz e redendê, uma arte que atravessa gerações e faz parte da identidade cultural da região. Mas talvez o maior segredo de Piranhas não esteja apenas nos passeios ou na história. Ele está no ritmo da cidade, no silêncio das ruas históricas, na paisagem do Rio São Francisco e no momento em que o sol começa a se pôr atrás das serras do sertão. É nessa hora que muita gente entende por que Piranhas se tornou um dos destinos mais especiais do Nordeste.
porque mais do que um lugar para visitar, é um lugar para sentir.